Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. O Hospital das Clínicas Professor Romero Marques, da Universidade Federal de Pernambuco, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, tem a honra de dar início ao segundo showcase de inovação em saúde digital do HC, com o tema Robótica e IA na dispensação de medicamentos pela farmácia hospitalar. Pedimos, por gentileza, que todos mantenham os seus aparelhos celulares em modo silencioso. Com 44 anos de existência, 100% integrado ao Sistema Único de Saúde, o HC é referência na assistência, no ensino, na pesquisa e na extensão, no estado de Pernambuco e em todo o Brasil, destacando-se cada vez mais pela realização de procedimentos inovadores, que geram mais qualidade de vida aos nossos pacientes. Este evento tem como objetivo apresentar os resultados dos projetos que fazem parte do Programa de Saúde Digital do HC. São coordenados pelo CETISD, que estão em desenvolvimento nas áreas assistenciais do hospital, em parceria com atores do ecossistema de inovação e tecnologia de todo o estado de Pernambuco. Esta pesquisa ela é realizada em parceria com a Residência Tecnológica de Robótica e IA do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco para automatização da dispensação de medicamentos pela farmácia hospitalar. Por meio de showcases, os profissionais da saúde do HC têm a oportunidade de participar de projetos de pesquisa e inovação que explorem o uso de tecnologias digitais para solucionar problemas dentro do ambiente hospitalar. E nesse momento, para compor nossos dispositivos de honra desta solenidade, temos a honra de convidar o superintendente substituto do HC, Wagner Cordeiro. Bem-vindo. Agora convidamos a chefe do setor de tecnologia da informação e saúde digital do HC, CETISD, e coordenadora desse projeto, Shirley Cruz. Convidamos também o diretor do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco, Roberto Guerra. Agora convidamos o coordenador da Residência Tecnológica em Robótica e Inteligência Artificial do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, o Alexandre Mota. Sejam todos bem-vindos, sentem-se, por favor. Neste momento, gostaríamos de registrar a presença e agradecer ao presidente executivo do Recipolis, Jean Rocha, a Simone Almeida, coordenadora de empreendedorismo e inovação da Universidade Federal de Pernambuco, a Luciana Távora, pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, o Anderson Vasconcelos, assessor de inovação da FAD, Célio Santana, coordenador da pós-graduação em Ciências da Informação da Universidade Federal de Pernambuco, Vitor Medeiros, e também ao Rodrigo Soares, do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Conceição Moraes, Rede de Inovação do SEBRAE, Sérgio Aguiar e Eduardo Benfica, pesquisadores do INPI, Marília Costa, gestora de inovação e negócios na Certi Amazônia, Maria Erineide, responsável pela farmácia do Hospital Unimed Recife, Luiz Alberto, chefe do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal de Pernambuco, Flávia Danzin, representando a presidência da Agência de Tecnologia do Governo do Estado, o nosso gerente de atenção à saúde do HC, Dr. Glauber Leitão. Também agradecemos a presença do nosso gerente administrativo, o Lan Martini Silva, também a todos os farmacêuticos presentes, ao coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPE, que é o Paulo Guedes. Também agradecemos a presença das demais autoridades que estão presentes, toda a comunidade, e aos colaboradores que estão nos assistindo pela transmissão ao vivo na rede EBSER.
Ouviremos agora o coordenador da Residência Tecnológica em Robótica e Inteligência Artificial, Alexandre Mota. Bom dia a todos. Para mim é um enorme prazer e honra estar aqui presente nesse segundo showcase, que a gente vai mostrar aqui para vocês em primeira mão o resultado de um ano de trabalho de estudantes, residentes, tal qual os residentes de medicina. Lá a gente tem algo semelhante, eu vou explicar rapidamente como é, e bem como profissionais altamente especializados que trabalham conosco. Esse projeto da gente, ele é financiado pelo MCTI, num programa chamado PPI, que é executado pela Softex. Então, a gente não é vinculado a uma empresa específica, a gente pode trabalhar com qualquer empresa do mercado, e a gente decidiu, claro, a partir de uma oportunidade que nos foi concedida, fazer uma parceria com o Hospital das Clínicas, porque o desafio que a gente tem aqui é para 50 anos, né? Então, a gente passou aqui uma manhã, uma vez, eu, o vice-coordenador, que é Augusto Sampaio, e a equipe técnica toda, a gente passou uma manhã no Hospital das Clínicas e a gente elencou inúmeros problemas, ou como a gente chama, oportunidades, né? A gente viu limões que vão virar limonadas, e uma das limonadas é essa que vocês verão hoje. E ela foi simplesmente a primeira que a gente elencou. Já tem uma segunda, que não daria tempo de mostrar hoje, mas a gente poderia mostrar sem problema nenhum. E a gente já vai começar a trabalhar numa terceira esse ano, numa quarta, numa quinta, e aí sucessivamente. Por que isso? Porque a gente não quer formar nossos residentes de forma teórica, com problemas hipotéticos. A gente quer trabalhar com um cliente real de uma coisa como a gente tem, né, por obrigação, dar um retorno à sociedade. A gente achou por bem o Hospital das Clínicas como um retorno muito interessante, porque é trabalhar com os seres humanos, a coisa mais importante que existe no mundo, certo? Então, no primeiro ano a gente trabalhou com o Tribunal Regional Eleitoral, nas urnas, né? E do segundo ano em diante, esse é o terceiro ano da gente, a gente pretende continuar trabalhando com o Hospital das Clínicas, desde que eles concedam essa oportunidade para a gente continuar nessa parceria aí para amadurecer o processo, tá? Então, o problema da gente consiste em formar pessoas especializadas em robótica e inteligência artificial. Por que isso? Porque isso faz parte da indústria 4.0. Então, é o foco do MCTI, num programa PPI, que é de aceleração da inovação no país, que é isso que a gente está tentando fazer junto ao HC, certo? E dentro de nosso curso, a gente forma pessoas em robótica e inteligência artificial, tanto do lado teórico quanto do lado prático, e o lado prático é isso que vocês vão ver hoje. Associado a isso, tem as disciplinas e pesquisa. A gente faz pesquisa também. Então, a gente tem um grupo bem forte lá. Os especialistas da gente são de graduações, graduados, mestrados e doutorados estão no projeto da gente, todo mundo envolvido, inclusive alguns professores da Universidade Federal nos ajudam a conduzir essa parceria de forma operacional lá, tá? Então, se vocês, como isso aqui não é secreto, como alguns projetos que tem no Centro de Informática, no Centro de Informática tem alguns projetos meio secretos, porque são vinculados a empresas, esse não é totalmente aberto. Quem de vocês quiser visitar, é só dizer, a gente está de braços abertos, querendo mostrar tudo que a gente faz lá, inclusive a parede é de vidro, metade dela é de vidro transparente, qualquer um pode ver, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, espero que gostem do show. Com a palavra, o diretor do Parque Tecnológico da Universidade Federal de Pernambuco, Roberto Guerra. Bom dia a todos. Queria agradecer em nome de Shirley o convite, também do vice-superintendente do HC. Esse ano marca mais um desafio para a universidade. A gente que em 2020 teve a criação da ProPesqui,
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Estou aqui representando o nosso pró-reitor, professor Pedro Carelli, que está fora de Pernambuco numa missão. Esse ano a gente tem uma novidade também, que foi a criação da diretoria do Parque Tecnológico e Científico, o Parque Tec, que tem como missão dar uma nova função para o edifício, o antigo edifício da Sudene, rebatizado Edifício Celso Furtado, vizinho aqui do HC. A gente trabalha lá vendo o HC de longe, fiscalizando os andares. Estamos num processo de conclusão de projeto, licitação para aquele edifício voltar à vida e voltar à vida produzindo tecnologia e colocando Pernambuco na rota desse desenvolvimento do Brasil, da indústria 4.0 e de contribuir com ciência, tecnologia e inovação. É muito bom ver uma ação como essa, que aglutina aqui diversas unidades, não só da universidade, mas também ações interministeriais. A gente já falou aqui de MCTI, de Ministério da Saúde, do MEC. Essa é uma pauta que o atual governo federal está incentivando. Então, para aqueles coordenadores de projetos ou de ações estruturantes, fiquem de olho em ações que envolvam mais de um ministério. Essas são ações que chamam a atenção dos tomadores de decisões e avaliadores de projeto. E em 2024, ver a animação desse ecossistema de inovação da universidade na área de saúde é muito especial. Para quem não é da área de inovação diretamente, 2024 marca 20 anos da Lei de Inovação do Brasil. Ela foi criada em 2004, então a gente levou aí 2 décadas para conseguir operacionalizar isso. A gente, esse ano também é o primeiro ano depois do descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. Então, o nosso FNDCT, ele está hoje apostos para contribuir com diversas chamadas e editais de apoio, como é o caso do nosso Parque Tecnológico aqui, apoiado pela FINEP. Então, é um ambiente que a gente está aqui com o Marco Legal da Inovação também na praça, e formulado, regulando tudo isso, de avançarmos mais ainda. Em nome do Parque Tecnológico, a gente indica que esse é um modelo de uma animação de um ecossistema, e o HC, e aqui eu queria parabenizar o trabalho de Shirley, também vem sendo um dos grandes atores do ecossistema de inovação da universidade. A gente tem também o prazer e a honra de ter um centro de informática junto em toda essa jornada, mas a gente vê que são essas diversas unidades de inovação que vão compor essa inovação da universidade e esse passo largo que a universidade tem que dar daqui para frente, contribuindo em mais uma frente que, aliada a ensino, pesquisa e extensão, a inovação pode provocar ainda mais uma transferência daquilo que a gente consegue fazer de bom e de melhor para a sociedade. Então, HC e Centro de Informática podem contar com o Parque Tecnológico para a gente avançar mais ainda nesse tipo de ação. Muito obrigado. Agora ouviremos a chefe do setor de Tecnologia da Informação e Saúde Digital do HC e coordenadora desse projeto, Shirley Cruz. Bom dia, gente. Obrigada a todo mundo novamente por estar aqui vendo esse show, né? Case é o show do HC, especialmente hoje da farmácia, né? Do hospital, do setor de farmácia hospitalar, coordenado aí, chefiado por Valdemir e por Alba, de MEC. Alba teve um probleminha familiar, viria, mas teve que retornar. Alba, ela é chefe da unidade da farmácia, né, clínica, e feliz de ver vários farmacêuticos aqui. Agradecer demais, Roberto, Alexandre, nosso super aí, Wagner, um cara super tecnológico. Eu nem ia falar isso, mas já quebrando alguns protocolos, quando a gente se conheceu há 3 anos atrás, eu salvei o nome dele, Wagner, futuro superintendente, menino. A palavra tem poder, viu? Há 3 anos atrás, e ele hoje é o superintendente substituto de Felipe Carrilho, um grande apoiador, visionário, Felipe Carrilho, Wagner também Cordeiro, Luiz Alberto, que foi quem me convidou para vir para cá. Toda vez eu falo de você, Luiz, que você teve a visão, né, do HC se abrir para esse ecossistema, né, de inovação tecnológica, muito antes da gente se conhecer. E ele me chamou para essa missão. Eu não sabia que era nem possível fazer isso aqui dentro no HC, mas ele já sabia. Foi por meio da sua visão, Luiz, que tudo isso é possível. A gente tem a te agradecer o resto da vida, porque a semente que a gente está plantando aqui
é fruto do seu sim, da sua visão, da sua proatividade de trazer isso para a universidade, para a saúde, né? Saúde e tecnologia. Então, eu sou eternamente grata, assim, por isso. E orgulhosa de conhecer você, uma pessoa, assim, tão competente na área da saúde e com essa visão tecnológica de vanguarda. E trazer isso para o nosso hospital, um hospital de ensino e pesquisa, um hospital 100% SUS, participando de uma rede de alta relevância no Brasil. Eu quero agradecer aí e saudar nossos colegas da rede EBSER, são 42 hospitais, está sendo transmitido ao vivo esse evento para eles. Não está na qualidade aí esperada. Eu já quero pedir desculpas aí a quem está online, porque já disseram que a câmera está manchadinha ali, mas esse foi o primeiro transmitido ao vivo e a gente vai fazer de tudo para melhorar. Esse case é da farmácia, né, os farmacêuticos envolvidos nessa classe tão representativa nos fluxos assistenciais do hospital. O primeiro showcase foi o da anatomia patológica, uma solução de apoio, né, ao diagnóstico médico dos patologistas, então médicos, né. Semana passada, retrasada, teve um evento da enfermagem digital, gente, que coisa linda, né? E aí, na ocasião, os enfermeiros apresentaram os cases tecnológicos do hospital. E belíssimo, então, enfermeiro. E aí a gente quer atingir essa comunidade inteira hospitalar nesses projetos para resolver problemas de grande relevância no SUS, né? Os problemas, obviamente, passíveis de ser resolvidos com tecnologia. E aí, para finalizar minha fala, falar que essa iniciativa é uma iniciativa visada, né, por Dr. Luiz Alberto, na época que ele era superintendente, apoiada pelo atual superintendente e pela Rede EBSER, né, a sede Brasília, acompanha, tem ciência do Programa de Saúde Digital, do CETIG, Setor de TI, Saúde Digital, do Hospital das Clínicas. Existem 42 CETIGs na Rede EBSER, então a gente costuma dizer que o que a gente consegue resolver aqui com tecnologia, inovação, pesquisa aplicada, a gente consegue escalar isso para o SUS, de modo, assim, avassalador. Tem muitas dificuldades de acessar recursos, mas a gente tem conseguido mostrar que é possível, é real, isso aqui é real, né? Editais ganhos, recursos que entram para a execução desses projetos, todos aprovados no Comitê de Ética e pela Gerência de Ensino e Pesquisa do nosso HC. Então, o Programa de Saúde Digital ele tem esse DNA, trazer tecnologia para o hospital, né? É um setor de TI que tem responsabilidade de trazer tecnologia. E aí tem tecnologias que a gente pode licitar, né? E aí a gente sabe que tem muita necessidade do hospital de sistemas de apoio, a gente tem muitos sistemas hoje, mas ainda precisa de mais, mas esse tipo de tecnologia de IA, robótica, visão computacional, nem se a gente tivesse todo o dinheiro do mundo, a gente conseguiria licitar, porque são projetos de inovação, então é outro fluxo de licitação, e Lamartine está aqui, gerente administrativo, para dizer. E a gente faz com as nossas competências de pesquisa, cumprindo nossa missão de universidade e de instituição de ciência e tecnologia. E faz em parceria. Então, são tecnologias de ponta, altas tecnologias, né? Como vocês estão vendo. E é por esse caminho da pesquisa para a inovação, trazendo tecnologia, institucionalizando tecnologia, diferente de outras pesquisas super fundamentais executadas aqui no nosso HC. A pesquisa coordenada pelo CETIG, ela tem ainda uma dupla função, que é de trazer tecnologia para o SUS, né? A gente é acostumado, todo mundo aqui, principalmente vocês da saúde, acostumados a ver na televisão, no jornal, no WhatsApp, no Instagram, LinkedIn, o que o Einstein, o Sírio e tantos outros, a rede DOMV, esses sistemas aí, com inteligência artificial, os eventos que vocês vão, vocês, nossa, então assim, que saibam que é possível e é real acontecer isso dentro de casa aqui. E eu acho que é daqui que tem que acontecer mesmo, né? Somos geradores de conhecimento, formadores de pessoas na universidade. E é uma bandeira aqui, né, que a gente levanta, a gente tem tanta dificuldade, mas a gente tem que se
empoderar dessa missão e saber que aqui acontece e se fortalecer para acontecer cada vez mais. Então, eu agradeço demais vocês, os parceiros maravilhosos do ecossistema de Pernambuco. A gente é um polo médico grande, né? E a gente faz parte de uma rede EBSER maravilhosa, e a gente tem um polo de tecnologia, que é o Porto Digital, e a gente simplesmente tem um centro de informática, né? Eu sou da casa, eu sou do SIM, e ali é um celeiro de genialidades, assim, de resolver problema com tecnologia de ponta. Então, a gente tem tudo. Então, eu não faço, assim, Luiz teve a visão e eu vim para operacionalizar. Mas, assim, não tenho esforço nenhum para fazer isso, porque são parceiros demais, gente do hospital, profissionais ultra especializados do hospital, que conhecem as dores, os fluxos do hospital em todas as áreas assistenciais, linhas de cuidados, e o nosso ecossistema de tecnologia e inovação de ponta. Então, é o match perfeito, e a gente tem que fazer esse negócio virar plataforma para o Brasil e para o mundo. Obrigada, minha gente. Com a palavra, o superintendente substituto do Hospital das Clínicas, Wagner Cordeiro. Muito bom dia, pessoal. Fico imensamente feliz em mais uma vez ver esse auditório lotado. Primeiro, acho que a gente tem que mudar algumas regras, que isso de falar por último é muito ruim, né? Depois de pessoas tão capacitadas, tão brilhantes, de falas tão maravilhosas, de falar por último é ruim. Acho que a gente devia instituir que o superintendente fala primeiro e só chama as pessoas. E segundo, que eu estava sentado ali escutando a música, eu acho que a gente tem que discutir no próximo colegiado que para os próximos eventos tem que ser obrigatório uma apresentação musical ou artística, senão a gente não libera o auditório. Acho que todo mundo vai concordar. E assim, pessoal, eu estava escutando a música é algo que me toca, não que eu tenha talento para isso, mas é algo que é uma terapia para mim, e me veio à mente uma frase que é atribuída a Nietzsche, que ele diz que aqueles que foram vistos dançando foram julgados de insano pelos que não podiam ouvir a música. E o que a gente está vendo aqui é um grupo de pessoas, de profissionais competentes que acreditaram e que começaram a dançar sem ouvir música. E hoje a gente está aqui para ver a música sendo tocada, né, como já vimos e como vamos ver, outro tipo de música ser tocada. E eu me lembro, Lamartine estava aqui já nessa época, em 2012, 2013, quando o grande problema do hospital eram os elevadores. E uma discussão que a gente fazia, minha gente, nós formamos os engenheiros que projetam os elevadores e a gente não consegue, porque o que se dizia à época é que os elevadores não tinham conserto. Poxa, a gente vai ter que demolir um prédio porque não tem jeito para elevador. E a gente vê que a universidade, e o HC incluído nessa universidade, é um celeiro. Né? Como já foi falado, problemas, na realidade, são oportunidades. Todos os problemas têm solução. Meu avô dizia que o dinheiro, a medicina, a engenharia não resolver, só Deus. Né? Então, todos os problemas são oportunidades e passíveis de serem solucionados. Podem ser difíceis, podem ser caros de serem resolvidos, mas todos são solucionáveis. E a gente está numa universidade e forma os profissionais que resolvem esses problemas. Então, nós estamos aqui hoje, 15 anos depois, vendo que o hospital, que é a universidade, temos diversas parcerias com diversos centros, com o SIM, temos muitas. A gente pode se utilizar dos nossos problemas, das nossas dificuldades para gerar soluções. E veja só, a gente saiu de um patamar de discutir conserto de elevador, que é algo trivial, que todo mundo faz no mundo inteiro, para algo que é o papel dessa universidade, que é o papel desse hospital, que é de estar na vanguarda. Nós discutimos uma tecnologia dominada e agora nós estamos produzindo tecnologia inovadora e de vanguarda para o mundo, que é o papel dessa universidade. Isso é fruto, gente, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito planejamento, de pessoas visionárias como o Luiz. Ele não estava lá, mas a gente falou justamente isso, da capacidade dele de encontrar nas pessoas o que às vezes a gente nem enxerga. Isso foi para Chile, para mim também. E estamos aqui hoje no segundo showcase, muitos outros haverão, e outros eventos que são apresentados aqui nesse anfiteatro para mostrar que nós somos capazes e estamos fazendo as novas tecnologias a serem implementadas pelo mundo. E não apenas implantando as tecnologias de última geração
nesse hospital. E quando eu falo em tecnologia, não é só tecnologia hardware, né? Mas aí nós temos as capacitações, o investimento nas pessoas, nos profissionais que aqui trabalham. E Shirley falou de uma brincadeira, né, que a gente fez, que na verdade ela fez, que salvou meu contato como superintendente. E na época eu salvei o telefone dela, o contato dela, como era Shirley Informática. Né? E aí arrumei um inimigo, né? Porque quem fala de TI, que é de informática, arrumou um problema. E aí um dia ela pegou meu celular e mudou, né? Shirley Cetisde. Aí hoje está salvo ainda. Se quiserem eu mostro depois. Shirley Informática mesmo. E estou dizendo tudo isso, pessoal, para mostrar que essa universidade, a Rede EBSER, tem um potencial gigantesco de modificar a realidade do nosso estado, do nosso Nordeste, do nosso país e do mundo. E às vezes a gente só precisa de alguém que acredite, de alguém que compre essa ideia, de alguém que dance sem escutar música, para a gente poder, para as próximas gerações, para os próximos profissionais, estudantes que aqui estão, que daqui a pouco vão estar aqui enquanto profissionais, possam escutar uma música maravilhosa de qualidade. Obrigado, pessoal. Agradecemos a presença das autoridades que ocuparam os lugares de honra desta solenidade. Muito obrigada. Agora seguiremos com a programação. E para abordar o tema robótica e IA na dispensação de medicamentos pela farmácia hospitalar, convidamos o chefe do setor de farmácia hospitalar, Valdemir de Paula, e também o residente em robótica do SIM, Felipe Mendonça. Sejam bem-vindos. Quem vai começar? Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Valdemir, o chefe do setor de farmácia aqui do HC. É com um imenso prazer, tá? Representar essa parceria com o SIM e o hospital. São pessoas extremamente eficientes, tá? Essa luta já tem um ano já. Então, eu me lembro que eu fui abordado setembro de 2022, né, com a incumbência de passar as problemáticas e as possíveis resoluções. E, assim, a gente tem inúmeras, né? Então, uma coisa que chamava muita atenção na farmácia, né, era com relação à separação dos medicamentos, né? Como esse medicamento chegava aos nossos pacientes. E isso tinha uma preocupação geral de pessoas, de ambiente, da própria segurança do paciente. E a gente expôs isso. E assim, os professores, né, entenderam a sistemática, né, abraçaram a ideia e esse ano resolveram. Eu digo que resolveram, pessoal, porque todos os testes e toda a viabilidade foi realizada dentro da farmácia, né? Agradeço demais, porque é aquela coisa, né? Ó, vamos fazer um cantinho aqui, vamos disponibilizar ali, então aperta daqui, aperta dali. A gente criou o ambiente propício para a coisa acontecer e todos tiveram participação e paciência também, né? Então, assim, quando eu cheguei com o braço na farmácia, veio aquela reação, né? Rapaz, eu vou ser substituído, né? Não, muito pelo contrário. Segurança ao paciente, a gente vai dar uma dinâmica no processo, a gente vai relocar as pessoas, né? Hoje a farmácia hospitalar ela é muito exigida para se aproximar cada vez mais
nas enfermarias, nos pacientes, na assistência. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem de relocar esse pessoal até a ponta, né? Trabalhar diretamente com o corpo de enfermagem, o corpo médico, e fazer essa gerência de material nas enfermarias, né? Então, assim, isso é uma proposta, eu estou sendo cada vez mais exigido, né, em relação a isso, e essa proposta aqui, ela cai, né, vem a calhar a essa nova realidade para a farmácia hospitalar. Então, é um ambiente onde tem telefone, tem barulho, tudo, então isso faz com que, quando você traz uma tecnologia dessa, você causa uma dinâmica, né? O braço não cansa, ou seja, ele está sempre trabalhando, né? Dá uma segurança ao paciente, a possibilidade de erro de separação dos medicamentos, ela, né, cai, a velocidade de separação. Então, assim, são inúmeros os benefícios, né, que o braço robótico traz para a gente, né? A análise farmacêutica, ela vai existir, né? O farmacêutico, ele analisa a prescrição médica, autoriza essa dispensação e, consequentemente, só vai passar o comando para o braço executar, né? Então, assim, é uma coisa inovadora, né? E, assim, já deu certo, né? Só falta os devidos financiamentos, né, Shirley? Mas a coisa já aconteceu em campo e se o financeiro chegar, a gente consegue, né, fazer com que a coisa rode dentro do hospital, tá? E aí, nosso ilustríssimo, né, residente, que não é mais residente hoje em dia, olha só, pessoal, eu expliquei uma vez o fluxo da farmácia. Aí os meninos chegaram, olha, vamos fazer uma reunião, eu vou apresentar aqui. Quase que eu pegava a apresentação para mim. Eu disse, rapaz, nem eu faço uma apresentação dessa. Então, assim, a equipe de vocês está de parabéns. Tá? Então, assim, vocês vão ver, né? Vou ficar caladinho a apresentação inteira, porque não vai ser necessário, porque o pessoal dominou, assim, de uma forma, né, surpreendente. Então, parabéns. Vamos lá. Olá, olá, bom dia a todos. Meu nome é Felipe, como o Valdemir falou, eu era residente da primeira turma, a gente já está no terceiro ano de projeto. Hoje em dia eu sou engenheiro de software do projeto, eu vou apresentar para vocês a automação da separação de medicamentos da farmácia central do HC, certo? Eu preparei aqui o primeiro tópico que eu vou abordar, como a residência funciona. O professor Alexandre deu uma breve introdução, mas eu vou falar mais ou menos como é que a gente faz para o aluno vir, fazer a seleção e tudo mais. Vou falar um pouco sobre os desafios enfrentados, porque imagine que para ter essa estrutura foi, como foi dito antes, um ano de estudo, um ano de testes, etc. E a gente ainda não está na versão final do projeto, certo? Falar um pouco sobre as soluções abordadas, soluções para resolver justamente esses desafios que eu vou apresentar para vocês. E, por fim, a gente vai fazer uma breve demonstração e abrir no final disso para perguntas, beleza? Falando um pouco sobre a residência, como o professor falou, a residência é inspirada na residência médica, onde nós temos as fábricas de software, como a gente chama, como seriam os hospitais. Então, na residência médica tem as especialidades. No caso da nossa residência, a especialidade é robótica e IA. Então, tem uma etapa de fábrica de software. Então, na residência, a gente tem um período que o aluno ele tem a oportunidade de ter as disciplinas, de aprender os conteúdos e o que ele vai aplicar, e uma etapa do dia que é voltada justamente para essa aplicação. Como o professor falou, a ideia é ter um ambiente real em que o cara consiga chegar, enfrentar problemas reais e também criar soluções reais, certo? Isso propicia uma educação especializada, como eu falei, tendo uma integração contínua e balanceada entre a teoria e a prática, certo? E também isso ajuda na formação acelerada do profissional, porque imagine que tem sempre aquela história de tá na prática, você às vezes aprende muito mais do que na teoria. Então, o cara ele está sendo exposto a problemas e é obrigado a criar soluções para isso.
Então, como é que ocorre? A gente começa na etapa de seleção, onde o aluno, assim, de diversas áreas, engenharias, pessoal de computação, assim, biologia, a gente já teve aluno do curso de turismo, ele é submetido a uma seleção, onde são testadas as capacidades de programação, inglês e português. Passando na seleção, o cara ele vai ter essa formação teórica e prática, como o professor falou, juntamente com a elaboração da monografia. No fim do curso, essa monografia ela é avaliada e dando tudo certo, aí que surgem as oportunidades de mercado, certo? Então, notem que durante todo o ano, o aluno ele é avaliado, desde a seleção até o final, que é a avaliação da monografia. Falando um pouco assim dos nossos resultados que a gente obteve nesses 2 anos de projeto e agora no terceiro, no ano 1 tivemos 19 residentes, como eu falei, eu fazia parte da primeira turma, tivemos 2 registros de software, uma patente, 2 prêmios de inovação e 3 artigos publicados. Já no ano 2, que é o ano que a gente estava mais estável, já tinha andado mais com relação à estrutura e tudo mais, tivemos 22 residentes formados, 4 artigos publicados e 11 artigos submetidos, e desses 11 a gente espera ainda retorno de se foi aceito ou não. Falando agora sobre os desafios do projeto da farmácia, certo? Agora, antes de falar do desafio, eu falo do nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É fazer com que o braço ele dispense, no caso, ele separe os medicamentos sem uma interação muito grande do operador, que no caso seria o farmacêutico. Então, a ideia é de chegar lá, o cara vai sentar no computador, dar play, e o sistema vai separar os medicamentos daquele setor, daquele determinado setor, certo? Então, essa separação automática, ela inicialmente contemplará somente os medicamentos controlados, que é um escopo bem delimitado, mas que é o desafio inicial. Então, concluindo esse desafio, a gente vai partir para o escopo de todos os medicamentos, certo? Que o HC trabalha. Alguns dados relevantes é que em um ano foram separados cerca de 80 tipos de medicamentos controlados. Então, quando eu for mostrar a ideia de estrutura que a gente fez, então é para abarcar justamente esses 80 tipos. E cada kit, no caso, cada prescrição de medicamentos controlados, ela tem cerca de 4 medicamentos que o paciente ele tem que tomar durante o dia, certo? Falando dos desafios enfrentados para a resolução do problema, eu destaquei ali ter uma fácil implementação, porque imagine que hoje a gente chegou de manhã, colocou o sistema aqui e está rodando, então é necessário o sistema ser de fácil implementação, não tem um setup muito demorado, nem nada do tipo, e também que seja suscetível a modificações no layout, certo? Então, esse é o principal desafio. Também imagina, quem já foi na farmácia central sabe que o espaço é muito limitado. Então, isso também é um limitante para a gente. A gente teve que pensar, se a gente fizer um sistema muito grande, vai ter que fazer um rearranjo aqui na sala, então não vai resolver o problema tão bem. E outro ponto que a gente levou em consideração é ter uma integração com os sistemas do HC, no caso o AGHU, que quem é farmacêutico, quem interage com o sistema, sabe. Então, o nosso sistema ele já comunica com a GHU para recuperar justamente esses dados dos pacientes e fazer todo o esquema de separação. Outro problema enfrentado que a gente necessita ter um arranjo físico que possibilite o robô dispensar, separar os medicamentos sem que o operador, ele chegue lá e reabasteça as bandejas, ele precisa reabastecer, sei lá, a cada meio-dia, a cada 4 horas. Então, esse é um desafio de que o robô consiga operar, sei lá, durante 3 dias sem que o farmacêutico ele tenha que reabastecer as bandejas. Outro desafio é ter um sistema que seja robusto na movimentação da estrutura. Para quem não tem muito conhecimento, na robótica industrial, como acontece? Todos os passos do braço robótico, ele é ensaiado, ele é meio que marcado. Se você move para frente ou para trás um objeto, o braço ele não vai pegar aquele objeto. Então, a sacada do nosso projeto é que o braço ele é inteligente, ele tem uma visão computacional embarcada, então ele consegue identificar onde o medicamento está, a região, ir lá e conseguir pegar o medicamento sem que a gente marque essas posições efetivamente. Outro desafio é que o braço ele deve saber onde cada medicamento está localizado. Então, sei lá, ele quer saber onde é que a heparina está. Então, ele sabe mais ou menos a região e ele vai lá e pega. Isso foi um desafio grande que a gente teve muito trabalho para resolver. Outro ponto ali que eu destaquei é como os medicamentos diferentes formados vão ser capturados. Então, imagine que a gente tem frasco, tem ampola, tem cápsulas, comprimidos, e isso tudo é armazenado num saquinho. Então, somente a garra do robô ele não seria suficiente para pegar tudo. Então, a gente teve que desenvolver um sistema de sucção que também eu vou falar um pouco mais à frente. Outro desafio seria garantir a integridade dos medicamentos durante a captura. Inclusive, a resolução desse problema foi o TCC de Lucas, que foi feito um estudo do quanto o robô poderia pressionar o frasco ou a ampola sem quebrar o recipiente.
Outro desafio também foi o braço deve saber se o medicamento cai durante a separação, porque imagina que ele está retirando ali o medicamento da estante, ele vai levar de um ponto a outro e pode ser que durante o trajeto o medicamento caia. Então o braço ele tem que saber, o medicamento caiu. Então ele tem que avisar para o operador que aconteceu alguma coisa e tomar alguma decisão. E por fim, o sistema deve separar vários kits ao mesmo tempo. Como o Valdemir falou, não é substituir o profissional, é fazer o melhor uso do tempo. Então a ideia é que o braço consiga dispensar vários kits, várias prescrições durante um determinado tempo e que o farmacêutico ele fique liberado para fazer outras coisas, outras atribuições, certo? Falando agora da solução feita, só dando uma pincelada no que Valdemir falou, para quem não tem um conhecimento da farmácia, como acontece? É feita a prescrição pelo médico, através do prontuário eletrônico do AGHU, é através desse prontuário eletrônico que o farmacêutico vai realizar a dispensação do medicamento, vai fazer a triagem, e após a triagem é onde o projeto da gente entra, que é a separação. Então, o robô ele vai atuar nessa camada de separação, onde ele vai pegar a prescrição triada e vai fazer a separação em kits, certo? Como eu disse, tivemos que pensar num arranjo físico e numa estrutura que fosse compacta e que coubesse lá no espaço físico do HC. Então, a estrutura física que a gente pensou foi essa, onde o braço está centralizado. Note que ali ele está de lado, porque não é a mesa que a gente vai usar lá, então o braço estaria centralizado na mesa e toda essa estrutura em volta estaria em volta do braço, que está representada na imagem. Então, note que a gente só tem dois quadrantes ali, certo? Posicionados. E a ideia seria ter 26 estantes dessas, com 3 andares cada, totalizando 76 prateleiras. Vocês lembram que a gente fez um estudo, através dos dados, de 3 anos, se eu não me engano, e a gente chegou à conclusão que 80 medicamentos, 80 tipos já resolveria o problema. Certo? Falando um pouco mais sobre a estrutura da gaveta, como eu falei, esse medicamento ele tem que ser disposto da forma que não tenha que ter ninguém lá o tempo todo. Então, a gente pensou de uma forma que a gaveta fosse feita aproveitando-se da gravidade. Então, imagina que o medicamento é disposto, se o robô ele tirar um, como vocês vão ver, o outro medicamento vai descer sem nenhum atuador, sem nada mais, sem nenhuma camada a mais que possa falhar, certo? Aqui já foi a segunda versão que estamos trabalhando agora. Criamos uma gaveta adaptável, que ela é única, só que você consegue ajustar, porque existem frascos e ampolas de larguras maiores, tamanhos, etc. Então, isso também foi um trabalho realizado. E essa gaveta aqui, ela é a gaveta que a gente usa para armazenar os saquinhos. Acho que quando a gente for fazer a demonstração, vocês vão entender melhor quando o robô se aproximar de lá, certo? E outro ponto que a gente teve que pensar é que o medicamento ele sempre tem que ficar centralizado. Imagina que se o medicamento fosse disposto de qualquer maneira, o braço ele teria uma maior dificuldade de pegar o medicamento. Então, esse também foi um ponto que a gente teve que setar. Falando um pouco mais sobre a arranjo de estrutura, essa é a nova estrutura proposta, como eu tinha dito. Pensamos, o farmacêutico ele tem que dar o play na separação e ser liberado para fazer outra atividade, certo? Então, esse é o novo arranjo físico proposto. Imagine que isso é uma vista aérea, certo? Onde a gente tem as estantes, que agora não vai ser mais única, cada estante agora vai comportar 2 estantes dessas daí, e na parte de baixo da estante a gente vai ter um espaço onde o farmacêutico vai poder puxar a caixinha de drop, que a gente chama, sem ter que entrar no espaço de trabalho do robô, até pensando na parte de segurança, para o farmacêutico não ocorrer nenhum problema com ele, certo? Então, são 18 caixas de drop, então o operador ele somente precisará interagir com o sistema novamente quando essas 18 caixas forem preenchidas, e essa nova estante, como eu falei, ela foi proposta visando a segurança do operador, certo? E, de acordo com os cálculos que a gente realizou, a dispensação a separação dessas 50, ou desses 18 kits vai durar em torno de 50 minutos. Então, o farmacêutico vai dar o play, o braço ele vai separar os 18 kits, e ao final disso, dos 50 minutos, o farmacêutico vai interagir de novo com o sistema, que seria recolher as caixinhas, colocar nos saquinhos e iniciar uma nova rodada de separação, certo? Vocês podem ver que na estante a gente tem uma etiquetazinha que a gente chama de marcador, que é um marcador, como se fosse uma tag, justamente para o braço conseguir se localizar e saber onde o medicamento está. Então, cada medicamento ele é associado a um marcador desse. Por exemplo, a dipirona é no marcador 7, que é esse marcador que está sendo mostrado aí. Quando eu falo marcador, imaginem um QR Code, certo? É um marcador que a gente consegue escanear e extrair alguma informação. No caso do QR Code, é um texto, e no caso desse marcador que a gente usa, é a posição dele na imagem.
Então, a partir do marcador, a gente sabe onde exatamente o medicamento está, certo? Como eu falei, cada medicamento ele é associado a um marcador, isso vai facilitar. Então, beleza, eu quero mudar o medicamento de marcador, então a gente tem que mudar isso no sistema, porque isso sempre fica associado. Sobre a captura, eu falei que temos diversas apresentações de medicamentos, sendo frasco, ampola, cápsulas e etc. Então, tivemos que pensar numa solução que abarcasse todo esse cenário. Primeira solução, que é a mais simples e mais trivial, que é a da garra. Então, a garra ela vai ter que pegar o medicamento, vocês vão ver na demonstração. E a segunda solução que a gente teve que pensar é um sistema de sucção para conseguir pegar os saquinhos. Então, a gente desenvolveu a gaveta, desenvolveu o sistema, tudo para que o braço ele consiga abarcar todos os tipos de medicamento e com diversas apresentações, certo? Aí a pergunta, como é que a gente saberia que o medicamento foi capturado? Porque imagina que pode ocorrer algum problema. Por exemplo, o braço vai pegar, só que o medicamento acabou. Não tem mais o medicamento na bandeja. Então, esse também foi um problema que a gente teve que solucionar, que foi justamente o que o trabalho de conclusão de Lucas resolveu. Aí tem alguns erros associados. Como eu falei no início, o medicamento ele pode cair do domínio do braço. Então, a gente está lidando com esse problema ainda. E o problema de se acabar os medicamentos que a gente resolve subindo uma informação para a interface que a gente desenvolveu, que eu vou mostrar mais na frente. Então, acabou o medicamento, sobe uma informação, o operador está ciente disso e é recomendado ele repor o medicamento, certo? Falando da parte de tratamento de erros. Então, se tem um operador, ele tem que ser treinado e a gente tentou simplificar essa etapa mais ainda para que o operador não tenha que ter tantos conhecimentos técnicos para operar o sistema. Quase nenhum, basicamente. Então, por exemplo, ele terá que lidar com alguns erros. Esse erro de faltar medicamento. Então, se faltar medicamento, a interface vai avisar, faltou tal medicamento em tal posição. O operador, então, vai lá e repõe os medicamentos na gaveta, certo? Então, ele tem que lidar com esses erros através da interface, vai subir um pop-up, ele vai ter lá o erro e uma dica de como resolver esse erro, certo? Então, tudo é pensado para que o cara ele consiga operar da forma mais simples e sem tantos conhecimentos. Quanto à interface, essa foi uma preocupação de ter uma interface limpa e clara. Acho que não vai dar para ver quando o Lucas for dar o play na apresentação, na demonstração, mas quem está mais perto vai conseguir ver. Então, a gente tem essa parte aqui, onde a gente dispõe por setor. Repare que eu tenho um Norte 1, então ali seriam os pacientes de hoje do Norte 1. Então, aparecem esses pacientes lá. A gente clica no nome do paciente, ele já passa para a fila de tickets em andamento. A gente inicia a dispensação propriamente dita e o robô ele começa a separar os medicamentos, certo? Quando esse ticket acaba de ser dispensado ou separado, o paciente ele vai passar ali para tickets concluídos e em seguida, se tiver tickets em andamento, ele vai operando durante todo o dia, certo? Enquanto tiver ticket, o robô não para e vai continuar operando, beleza? Então, você consegue também ter um detalhamento, sei lá, você quer o detalhamento daquele paciente, então você consegue clicar na informação e ver quais são os medicamentos que estão associados a ele, a quantidade, para algum caso de urgência, certo? E fica mais ou menos assim durante a operação, como eu falei. Fica a fila de tickets, os tickets em andamento, os tickets concluídos e o operador ele consegue pausar ou dar play no sistema para continuar a dispensação, ou até mesmo, caso aconteça alguma coisa, ele dá uma parada de emergência e o robô vai parar imediatamente a dispensação e teria que reiniciado aquele ticket do início, certo? Vamos para a demonstração agora. Lucas vai dar play no sistema. Ok. Não está destacado, né? Ok. Pronto, então o Lucas vai dar play lá no sistema. Então ele vai selecionar os pacientes do setor Norte 1, certo? Que
Para quem não tem o conhecimento, o setor Norte 1 é um setor específico, o setor hospitalar específico do hospital. Então, ele vai pegar os pacientes hoje que não foram separados ainda e vai iniciar a separação, certo? Não acho que não está dando para ver, mas é isso que vai acontecer ali. Então, o Lucas deu play ali no sistema. O braço ele vai se posicionar. Repare que ele vai inicialmente para uma região de interesse, ele sabe que os medicamentos estão naquela região, só que ele não sabe exatamente onde está. Porque senão a gente teria que pegar posições fixas para tudo e se movesse a distância, ou um pouco para frente ou um pouco para trás, o braço não conseguiria pegar o medicamento. Então, note que ele vai para uma região de interesse e a partir daí, através de visão computacional, ele consegue saber a exata localização do medicamento. Note que nessa etapa aí, como ele pegou um medicamento que é com um medicamento de saquinho, ele teve que se aproximar, ligar a bomba, porque eu acho que não dá para escutar ele para trás, mas ele liga a bomba de sucção, pega o saquinho e retorna e somente desliga a bomba quando ele chega na etapa de drop, certo? Então ele vai pegar outro medicamento agora, como eu falei, vai para a região de interesse, que agora é o segundo quadrante, vai se direcionar para o medicamento que ele espera, que ele quer pegar, e vai iniciar a captura. Uma dúvida que pode surgir é, mas se tiver algum problema com a câmera, ou ele não estiver identificando o marcador, o que é que acontece? Como eu falei, vai subir uma mensagem para o operador, e o operador deve ser treinado para esse tipo de caso. Tá com problema de iluminação, ou a câmera não está conectada, tudo isso hoje o sistema já detecta, certo? A outra. E é isso, a ideia é que fique rodando que o sistema rode durante todo o dia, separando os medicamentos, enquanto for tendo novas solicitações, enquanto o farmacêutico for triando novos tickets, novas prescrições, o braço ele está apto já para ir dispensando, certo? Para ir separando esses medicamentos. Acho que estão tentando aqui só... Eu acho que a gente pode abrir para perguntas e o sistema vai continuar rodando. Quando eles conseguirem jogar para a tela, vocês vão conseguir visualizar melhor, certo? Alguém gostaria de participar, fazer alguma pergunta? Bom dia. Eu tenho umas perguntas para vocês. A primeira é, qual é a lógica de dispensação não, de organização dos medicamentos na prateleira? São zonas de interesse, né? Isso que o robô identifica. Qual é a lógica desses medicamentos nas prateleiras? Deixa eu levantar aqui. Pronto. O que acontece é que hoje, atualmente, não tem uma lógica bem definida de prateleiras, mas a ideia é que quando a gente avança e escale mais o projeto, a lógica das prateleiras seja no quadrante central, sejam os medicamentos que mais saem até para poupar tempo, entendeu? Até para ele se deslocar menos. Então, não existe uma lógica hoje aplicada, mas a ideia é que a gente aplique uma lógica com base no estudo feito em sites. Até iniciado, mas a gente não botou para frente até por outras demandas, mas a ideia é essa. Atualmente, para você entender o que a gente faz de forma manual, a gente separa por forma farmacêutica e por ordem alfabética, né? Mas com o braço não é possível fazer isso. Você precisa ter viabilidade na movimentação dele. Então, assim, uma dipirona pode estar num quadrante e a acetilcisteína em outro, entendeu? Não necessariamente a gente vai cumprir essa ordem como é feito manualmente. Eu questionei o pessoal do centro também como é que a gente poderia fazer isso, e eles estavam me explicando que vai depender muito do algoritmo e como está a leitura do braço em relação a essa movimentação. A tendência é que ele faça menos caminhos possíveis, entendeu? Então, assim, que ele vá de forma mais objetiva para se ganhar mais tempo nesse processo. Então, essa conformação tradicional, ela não vai ser possível, não. A gente tentar ganhar tempo nisso aí. Mais uma pergunta. Quando o kit está pronto, como que ele é identificado? Ele é associado a um paciente? Quando o farmacêutico vai tirar, como que ele sabe?
A ideia nossa é o painel, né? Então, assim, foi uma demanda até mais recente de melhorias, né? Porque foram etapas. E aí a sugestão é a caixinha, essas que vocês estão vendo aí, é referente a um paciente, tá certo? Então, a ideia é colocá-la por baixo da estrutura, duas caixinhas. Cada estrutura dessa comporta 2 pacientes. Então, vai ficar lá, o robô vai fazendo toda a movimentação e vai preenchendo a caixinha referente àquele paciente. E isso vai estar disponibilizado no painel. Então, as cores vai diferenciar os pacientes que estão sendo separados. Toda a operacionalidade vai ser feita pelo farmacêutico. Então, ele precisa estar de olho no painel, quando é que finalizou, quando iniciou, e aí ele vai identificando o paciente. O técnico, quando for lá, tem liberação de etiquetas também, ele acompanha no painel e identifica aquele saco para ir para a dispensação. Só para reforçar o que o Valdemir falou, teremos um dashboard, uma tela dinâmica, onde será atualizado em tempo real qual paciente está associado àquela caixinha e qual o status, o andamento daquela caixinha, se ela já foi concluída, se ela está em espera, se teve algum erro, se faltou algum medicamento, certo? Então, vai ter essa tela de acompanhamento disposta lá na farmácia para o farmacêutico acompanhar quando ele achar necessário. Então, isso vai estar sendo exposto o tempo todo. É a última. Você tinha previsto que a cada 50 minutos, mais ou menos, ia acabar os medicamentos e alguém ia ter que repor, não é isso? Não, no caso, ele dispensaria, ó, olhando para a imagem aqui, você nota que a gente tem 18 espaços, 18 slots seriam 18 pacientes, ele dispensaria 18 prescrições. Então, esses 50 minutos seria para ele dispensar essas 18 prescrições. Então, o farmacêutico ele dá play, o braço ele vai separando as 18, no final dos 50 minutos, o farmacêutico vai, pega as caixinhas, direciona para os pacientes e despacha para as farmácias, certo? Em quanto tempo teria que ser reposto esses medicamentos? Aí vai depender da quantidade de medicamento que sai. Como eu falei, a partir dos dados, a gente fez um estudo mínimo e viu que parece que, se eu não me engano, somente 30 medicamentos saem muito. O resto dos 50, dos 80, ele sai muito pouco, tipo 1 por dia, 2 por dia. Então, a gente vai ter que, veja, não é uma preocupação atual, mas a gente vai ter que pensar numa bandeja que comporte mais medicamentos. Então, sei lá, o quadrante central vai precisar ser reposto todos os dias. Sei lá, os quadrantes subjacentes vão ser repostos a cada 3, 2 dias, entendeu? Mais alguém? Bom dia, meu nome é Érica. Só queria saber se já foi questionado, se já surgiu isso como demanda, em relação ao reabastecimento, porque a leitura, eu vi que o robô é por um código, né? Por um código. Está dando para ouvir? Pronto. E aí quem reabastece é o ser humano, um farmacêutico, técnico, enfim, que vai reabastecer. E aí tem o viés de a gente abastecer errado, né? E eu vi que o robô, ele é o código no centro da grade, né? E não o data matrix ou o código barra do medicamento. E a gente perde e não tem a questão da rastreabilidade também, quando acontece isso. Então, se isso já foi proposto para vocês, para fazer essa leitura baseada no data matrix ou no código barra da ampola, do fracionamento, do envelope de fracionamento, enfim, porque já que a disposição não é a disposição lógica para a gente de segurança do paciente, né? Forma farmacêutica, ordem alfabética, medicamentos LASA, enfim, é uma questão de o que sai do braço. Então, para o operador que vai alimentar, isso vai dar um nó na cabeça. Então, eu acho que é um risco da gente abastecer errado e a gente não visualizar que está sendo dispensado errado. E a outra questão é em relação ao tempo. Então, apesar de só 30 medicamentos serem os que mais saem, às vezes a gente tem uma dispensação de 20 ampolas, 30 frasco-ampolas de um único item, e é uma prescrição com 30 a 25 itens, por exemplo, de uma UTI. Então, como é que isso vai? Eu vi ali que o tempo é bem, assim,
lento para a dispensação, se isso já está sendo visto para uma modernização desse braço. Pronto, respondendo a primeira pergunta, o que acontece? Quanto a essa parte de disposição, vai ser meio que uma responsabilidade do operador, mas vai ter um fluxo de trabalho bem definido. Então, tem sim o risco dele errar o medicamento, colocar o braço de dispensar errado, mas note que vai ter a identificação por trás da estante, certo? Para bater. Então, na verdade, eu acho que tem um nome ali, etiqueta, com o nome do medicamento que o farmacêutico, o operador, ele vai ter que colocar, certo? Então, a gente tenta mitigar esse problema. A gente sabe sim que existe e fica a cargo do operador fazer essa troca. Se ele errar, infelizmente o robô vai errar, entendeu? Então, a gente vai atacar de manter um protocolo bem definido. Para isso. Eu entendi e foi uma boa pergunta. Quanto à segunda pergunta, com relação ao tempo, a ideia, esse braço ele é um braço colaborativo, ele é um braço semi-industrial, ele é mais puxado para o lado educacional, então a ideia é que a gente tenha um braço que faça isso em bem menos tempo, certo? Tem um alcance maior, a gente comporte mais medicamentos. Então, como é um protótipo, esse é o braço para a gente iniciar os estudos. E quanto à parte da urgência, da UTI, etc. Eu esqueci de comentar, mas a gente tem na interface uma parte manual. Então, se for muito gente, numa quantidade muito grande, o operador ele pode ir dispensar manualmente, porque vai adiantar essa prescrição para o paciente, esse kit para o paciente, certo? Em relação à primeira pergunta, com relação às ampolas, por exemplo, né, isso não vai acontecer porque quando ele identificar aquele medicamento, ele sabe a pressão ideal para aquele tipo de ampola. Então, isso vai ser codificado. Então, ele identifica a ampola, ele já sabe o tamanho da ampola e a pressão exercida. Caso o operador, porventura, troque a ampola, bote uma ampola menor ou maior, coisa do tipo assim, consequentemente, ele não vai conseguir fazer a coleta. Ou vai quebrar, exatamente. Então, assim, ele vai ler, mas quando ele for pegar, ele não vai identificar. Opa, a dipirona, eu preciso exercer uma pressão X. E isso não vai acontecer. Com relação aos medicamentos comprimidos que são, né, fracionados, ele não tem essa sensibilidade. Como vocês viram, é uma ventosa, né? Então ele vai sugar aquilo dali. Realmente existe o risco de ele não pegar o medicamento correto. O que se pode ser feito também é a gente reproduzir o código de identificação no próprio papel, no próprio saquinho. Por quê? Não dá para ver ali, mas o saquinho ele fica exposto. Ele vai com a ventosa e ele pode fazer essa leitura também. Ele lê o BIM, né, o local, e reconhece também o comprimido. Então, né, como proposta, você faz essa checagem e aí ele não corre o risco de pegar um comprimido de forma equivocada. Então, assim, foram questões que a gente... ótimo, pronto. Cada recipiente tem um código de identificação. Esse código de identificação, ele pode vir para cá também. Então, ele checa o BIM e checa o comprimido. E aí, o risco dele pegar um comprimido que não seja aquele é bem menor. Entendeu? Então, isso é a proposta de resolução. Eu só queria fazer o complemento, só para ver se vocês conseguem. A questão do Data Matrix vai muito além ainda da questão de mudar o comprimido pelo outro, mas a questão do lote, o primeiro que entra, o primeiro que sai, então essas coisas a gente vai conseguir, que já é uma coisa que tem na indústria. Então, se a gente puder trazer, eu estou trazendo assim, como problematização, seja visto, né? E aí a gente consegue ter o que poderia ser um erro humano, ser mitigado por um robô. Então, se isso for levado em consideração... Ok. Bom dia.
Eu sou Natália, sou médica. São duas perguntas rápidas. Se vocês identificaram algum problema na interface prescritor e robô. Às vezes, como prescritor, às vezes a gente faz o kit, só que durante a avaliação do paciente, a gente resolve mudar a medicação. Eu sei que tem a avaliação farmacêutico antes, mas eventualmente é um problema real, o robô estar preparando o kit, se o prescritor faz uma outra prescrição, cancelando o que está sendo feito, se isso tem algum tipo de problema que foi identificado, de ter sido dispensado, uma vez já ter sido cancelado. A segunda pergunta é se eles têm algum tipo de avaliação relacionada à redução de desperdício. Às vezes, em prescrições duplicadas, né, às vezes, principalmente quando são sujeitos, né, executando. Se vocês fizeram alguma avaliação em relação à redução de custo mesmo e de melhora do ponto de vista financeiro, em redução aí do desperdício e de custeio. Obrigada. Excelente. A gente é cobrado, principalmente pela essa questão financeira. Viu? Assim, eu peço desculpas, está sentada a idade também, né? O mais jovem mas essa etapa aí, ela não deixou de existir, né? Aqui é a operacionalidade da dispensação do medicamento. Toda a questão de avaliação da prescrição é feita e sempre foi feita pelo farmacêutico. Então, assim, porventura, né, ele pegou aquela prescrição e liberou, e o médico teve, sei lá, mudou a conduta, então, assim, tem as medidas de emergência para você parar, né? A gente precisa avaliar um outro aspecto. Vale a pena você parar o sistema todo? Por quê? Porque quando a gente manda operacionalizar, não é apenas uma prescrição. A gente pega a enfermaria toda e começa a operacionalizar ela. Então, assim, é melhor deixar o robô trabalhar e finalizar e fazer as devidas correções, né, posteriormente. Em caso de emergência, como, né, o nosso amigo falou, pode ser feito de forma manual também. Então, toda essa questão de operacionalização em relação a custeio, por exemplo, justifica. Justifica porque você tem substituição de pessoas, de salário, faltas, atestados, férias. Eu estou muito feliz com o robô porque eu não vou precisar de fazer escala, eu não vou precisar de... Então, assim, só essa parte operacional, ela tem um retorno financeiro indiscutivelmente, né? E a relocação do meu pessoal. Então, assim, eu tenho áreas sensíveis que necessita realmente da condução humana e muitas vezes a gente fica preso porque não tem pessoal, entendeu? Então, assim, em termos financeiros, justifica. Em termos de avaliação de prescrição, ela continua sendo feita. E a operacionalização a gente vai sentir um pouco mais na prática. Aí é uma dinâmica nossa. Não sei se eu consegui responder. Acho que a outra pergunta o robô ele consegue bater isso com o controle de estoque, tipo a contabilidade do que foi dispensado está batendo com o sistema do HU do que houve de dispensação dentro daquela unidade? Ótima pergunta. O que acontece é, como eu falei, nós temos a integração com o sistema, então conseguimos ler o que tem de estoque e o que não tem. Veja, também respondendo um pouco da pergunta dela, entrando mais no detalhe, a parte do farmacêutico, que é a parte da triagem, a partir do momento que ele deu a triagem, imprimiu uma folhazinha amarela, que quem é da farmácia daqui do HC vai entender, o medicamento já saiu do estoque. Então, quando ele passa esse medicamento triado para o braço, para fazer a separação, esse medicamento já saiu do estoque, entendeu? Então, essa foi uma solução também que a gente encontrou para não ter essa interação tão grande com o sistema, entendeu?
Então, funciona mais ou menos assim. Quando o farmacêutico dá o ok, o braço separa, desculpa, os medicamentos. Ele já sai do estoque. É muito interessante, assim, porque às vezes acontece, né, do desabastecimento. E aí, dá uma olhada lá, vê se tem lá. Então, assim, o robô vai auxiliar nisso também, né? Ele para de trabalhar e diz, ó, alguma coisa está errada. Então, assim, vai ter o controle, sim. Mais alguém gostaria de participar? Fazer alguma pergunta? Vamos seguir a pergunta devido ao cronograma do evento. Primeiramente, parabéns, achei interessante. Eu queria saber, dentro do fluxo de dispensação, a gente tem também a etapa de conferência, que um profissional vai lá e confere se a dispensação está correta. Aí eu queria saber se dentro dos projetos de vocês pretendem fazer também um sistema que faça essa conferência. Bem, assim, com relação ao sistema, né, a confiabilidade é altíssima. O processo de conferência, ele também não vai deixar de existir. Por quê? Quando o medicamento chega nas enfermarias, obrigatoriamente há uma conferência de quem está recebendo e de quem está dispensando. Então, assim, essa etapa, ela continua, entendeu? Então, o paciente não vai ser prejudicado por uma troca, né? Então, assim, o percentual de erros com relação ao braço é bem pequeno, né? É uma das justificativas nossas. A segurança do paciente vem aí nessa separação, né? Mas essa etapa de conferência, ela não foi pulada, ela permanece e a gente tem que estar sempre supervisionando, então, independentemente do modo de separação, tá? Encerrando essa solenidade, agradecemos a presença das autoridades que ocuparam esses lugares de debate. Também agradecemos a participação de todos e todas que estão aqui presentes e também dos que estão nos assistindo remotamente.